Irmãos, nós estamos já no mês de junho, na série nova que começamos. Você sabe o nome? Gravou aí o nome da série? Isso! Aprendendo com a Igreja Primitiva. Vamos dizer juntos? Aprendendo com a Igreja Primitiva. Volto a dizer, primitiva aqui não é o sentido de antiquado, de defasado, de ultrapassado, não é isso não. É primitiva no sentido de que era a primeira igreja que surgiu ali em Jerusalém, depois foi se espalhando em outras igrejas naquele primeiro século, e nós queremos aprender com elas. Por quê? Vimos na semana passada, aliás, anteontem, na quarta-feira, que eles receberam um desafio tremendo, que foi a evangelização do mundo. Uma igreja bastante incipiente, uma igreja no seu nascedouro, uma igreja pequena, 120 pessoas, uma igreja que não tinha ninguém muito rico, não tinha lá um político influente, um jogador de futebol famoso, um youtuber, um artista, não tinha nada disso, era gente simples, era gente pobre, era gente de pouca força, era gente de pouco estudo, e Jesus entrega para eles, para essa igreja, a missão e a tarefa e a responsabilidade de levar o evangelho para o mundo inteiro. Olha que responsabilidade, que desafio, que tarefa o Senhor Jesus entregou àquela igreja. E tinha tudo para dar errado, disse isso quarta-feira, tinha tudo para dar errado, só que deu certo. E eu fico pensando, fiz aquela pergunta, eu sempre vou voltar nisso ao longo dos estudos, que é para a gente lembrar, como eles, tendo tão pouco, fizeram tanto, e nós que temos tanto, fazemos tão pouco. Eu quero aprender com os irmãos algumas coisas, quais eram os segredos daquela igreja, o que é que eles tinham que nós não temos, ou que talvez nós tenhamos perdido isso, ou se esfriado isso ao longo do caminho. O que é que nós podemos aprender com aquela igreja para que a gente alcance os resultados extraordinários hoje na Tabua, na Igreja Batista da Tabua, transformando o mundo, alcançando o mundo? Como? Como é que nós podemos imitar a igreja primitiva e aprender com eles para impactar o mundo hoje, no século 21? E um dos segredos, que é o que nós vamos estudar hoje, é que eles tinham um foco no testemunho. Eles tinham foco, eles eram determinados, eles não se distraíam, eles não olhavam para um lado ou para o outro, eles eram muito determinados. O Senhor Jesus, naquele texto clássico, que a gente sempre vai voltar a ele, Atos 1:8, diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas. Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas. E eles entenderam isso. Eles entenderam o peso dessa responsabilidade e qual era o foco da sua missão. Eles entenderam que precisavam se dedicar ao testemunho. Eles precisavam se dedicar à tarefa de testemunhar de Jesus, isto é, falar daquilo que Jesus fez na vida deles, daquilo que eles viram, ouviram e aprenderam com Jesus. Eles precisavam multiplicar a mensagem de Jesus, eles precisavam levar Jesus a todas as pessoas. Eles não poderiam perder tempo com outras coisas, eles não poderiam se distrair com bobagens. Meus irmãos, preste atenção aqui. Eu não quero ser duro com ninguém não, tá? Mas a gente tem liberdade para conversar nesse tom. Às vezes, nós nos distraímos com cada bobagem. Às vezes a igreja perde tempo discutindo se a cor da cortina vai ser verde, amarela, azul ou branco. Bobagem. A gente perde tempo discutindo se a luz tem que ser virada para cima, para baixo, para o lado. Bobagem, meus irmãos. Ora, tanto faz a cor da cortina, eu quero mais é pregar o evangelho. Às vezes a gente perde tempo preocupado com alguns detalhes, a nota do piano, ou a tarraxa da guitarra, ou o botão do pastor Samuel que está desabotoado, algumas coisas assim tão pequenas, meus irmãos. E às vezes a gente até mesmo zanga um com o outro, às vezes a gente até mesmo fica triste. Tem gente que deixa de ir na igreja, tem gente que fica zangado com o pastor. Sabe por causa de quê?
por causa de nada, por causa de bobagem. E a gente perde o foco, a gente se distrai da tarefa. A gente se distrai às vezes com coisas dessa vida, coisas deste mundo. E eu não estou falando de pecado, não. Estou falando de coisa boa. Às vezes o estudo, às vezes a faculdade, às vezes uma fazenda que a gente compra, uma vaca premiada, às vezes o emprego, o concurso, às vezes o casamento, às vezes a criação dos filhos, às vezes é a roupa nova, é o penteado que eu tenho que fazer. E a gente se distrai com essas coisas. Às vezes é a televisão, às vezes é a internet, o YouTube, o Facebook. A gente se distrai, a gente deixa de focar naquilo que é o principal, aquilo que é o cerne, que é o coração da nossa tarefa. A gente deixa isso de lado, porque a gente se distrai, a gente se envolve com outras coisas. Quando Paulo fala lá em 1 Timóteo, assim, o soldado, quando está na guerra, ele não se distrai com nada. Você já pensou um cara na guerra? Imagina, o cara lá com a arma na mão, na trincheira, e tiro para um lado e tiro para o outro, e aí, e bala comendo daqui, explode uma bomba, e ele está lá assim, será que o Flamengo vai jogar hoje, hein? Quem vai ser escalado no jogo do Flamengo hoje? Será? Você acha que um soldado na guerra, no fronte de batalha, vai pensar em Flamengo? Ou ele vai pensar assim, olha, eu quero fazer tal coisa, eu acho que eu vou pentear meu cabelo pro lado de cá, em vez de pentear pro lado... Você acha que um soldado na frente de batalha vai perder tempo pensando nessas coisas? Ou ele vai estar completamente focado naquilo que é o objetivo dele? Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E às vezes, no meio da guerra, no meio da batalha, a gente se distrai com outras coisas. A igreja de Atos, ela foi tão operosa, ela foi tão próspera, ela foi tão bem sucedida, porque ela estava focada 100% no cumprimento da missão de testemunhar de Jesus. Eu quero ler alguns textos com vocês, não sei se eu vou conseguir ler todos. Eu separei aqui, preste atenção, eu não quero pregar em um texto. Eu quero fazer um passeio no livro de Atos a cada mensagem. A cada mensagem nós vamos estudar Atos todo. A cada mensagem. Separei aqui 44 versos de Atos para a gente ler hoje. Não sei se vai dar tempo de ler tudo. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia aí. Não fica olhando aí para mim, não. Pega a Bíblia lá, corre, pega o óculos, quem usa óculos, pega a caneta, quem gosta de usar caneta, para a gente ler alguns textos. Para a gente entender como que aquela igreja que tinha tão pouco fez tanto? Porque eles estavam focados em testemunhar de Jesus. Vamos aos textos. Logo no capítulo 2, logo que aconteceu a descida do Espírito Santo, meus irmãos, a descida do Espírito Santo, capítulo 2, foi um feito extraordinário. E quando aquilo aconteceu, a gente vê logo aqui a partir do verso 14, então Pedro... Estou em Atos 2,14. Pedro, pondo-se de pé com os 11, tomou a palavra e disse: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que fique claro isto para vós, escutai as minhas palavras. Aí ele começou a pregar. Eu não tenho tempo, quisera eu ter tempo de ler todos os textos. Mas Pedro levanta a voz e começa a pregar. Preste atenção que Pedro ali não faz campanha política, Pedro ali não pede emprego para ninguém, Pedro ali não aproveita para ganhar um dinheirinho, uma oferta, Pedro ali não se aproveita para ser candidato a vereador de Jerusalém. Pedro está focado, ele vê aquela oportunidade assim, é agora que eu vou pregar, e ele prega, e ao longo do capítulo 2 está o sermão de Pedro. E no verso 37, vai lá no 37, ao ouvirem isso, quer dizer, os ouvintes de Pedro ali, eles ficaram com um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos: que faremos? Que faremos? Aí Pedro poderia dar aquela resposta assim, meio light e tudo, né? Meio politicamente correta. Não, olha, vocês são gente boa. Só que Pedro não fez isso não. Pedro disse assim, ó: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Olha como Pedro aproveita a oportunidade, ele está focado para pregar o Evangelho. Aí vem o capítulo 3, vamos passeando aqui no livro de Atos. No capítulo 3 está ali um paralítico sentado na porta do templo. E aí Pedro e João vão orar. Quando Pedro e João vão orar, ele pede a esmola, você conhece o texto,
e diz: não tenho prata nem ouro, que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E aí foi um alvoroço, todo mundo viu aquele paralítico curado. No verso 11 em diante, Pedro, opa, peraí, gente aqui tudo achando que fui eu que curei, é a hora de eu testemunhar de novo, eu tenho que falar de Jesus agora de novo. Aí no verso 12, vendo isso, olha aí no verso 12, 3:12, vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais, ficais olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa? Verso 13, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. E ele começa a pregar. Olha como ele aproveitou outra oportunidade. Vamos para frente, no capítulo 4, versos 1 a 4, eles são presos por conta daquela cura, aquele movimento que acontece ali no templo, eles são presos. Quando eles são presos, diz assim: olha, as autoridades, pare de falar nesse nome, não fala mais desse nome. Que negócio é esse você ficar falando nesse nome? Aí eles, diante das autoridades, sob pressão, poderiam ficar acuados. Não, tudo bem, doutor, o senhor está certo, não vou falar mais nada disso, tá? Deixa com a gente que a gente não vai falar mais nada. Só que não, irmãos, eles começaram a pregar para as autoridades. Verso 4. Contudo, muitos o que ouviram creram. Pedro pregou e João pregou. Os que ouviram creram, as autoridades. E aí as pessoas iam se convertendo. Diz o texto que lá no capítulo 2 foram 3.000 conversões. Aqui já era quase 5.000. Meus irmãos, de 120 pulou para 3.000 e depois para 5.000. Sabe por quê? Porque eles não perdiam tempo com mais nada. Eles não perdiam tempo com bobagens. Eles estavam focados naquilo que era o negócio, que era a missão, que era a tarefa. Era o foco do dia a dia deles. E aí, as autoridades, no verso 7, perguntam assim: em nome de quem vocês fazem isso? E aí o verso 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde: nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, verso 10, é em nome de Jesus o Nazareno. Em nome de Jesus o Nazareno. Verso 12, muito conhecido nosso: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E observando a coragem, olha o verso 13, olha o 13, a coragem. E aí, irmãos, ó, ameaça e castigo, e vocês vão ser presos, se vocês falarem nesse nome de Jesus, vocês vão ser presos, estão proibidos de falar nesse nome de Jesus. Aí olha o verso 20, nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Irmãos, aqueles discípulos, eles não perdiam oportunidade, era o tempo todo falando de Jesus, o tempo todo falando de Jesus. No verso 31, vai para frente aí, eles terminaram de orar, e interessante que a oração, vamos falar na oração mais à frente, eles ficaram cheios do Espírito Santo, no verso 31, e quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles fizeram o quê? Ficaram em casa? Não, estou cheio do Espírito Santo, agora vou descansar. É isso? Não. Passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus, pregando, testemunhando, o tempo todo, meus irmãos. O tempo todo. Verso 33. Olha o verso 33, ainda do capítulo 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Aí vem o capítulo 5, Ananias e Safira. Aí depois, novamente, os apóstolos vão para o Sinédrio, são presos. E aí depois o anjo liberta milagrosamente. E agora olha o capítulo 5, versículo 20. Você está me acompanhando aí? Está acompanhando? O anjo, quando liberta os apóstolos da prisão, diz assim: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras. Todas as palavras. Anunciem. Verso 21. Depois de ouvirem isso, a palavra do anjo, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar, a pregar, a anunciar, a evangelizar. Meus irmãos, aqueles apóstolos eram muito focados, aqueles irmãos eram muito focados, o tempo todo focados,
testemunhar, evangelizar. Ainda no capítulo 5, versos 27 até o 32, nós percebemos que mesmo diante das ameaças judaicas para não anunciar o evangelho, os apóstolos disseram que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 29, olha aí. Que importa obedecer a Deus ou aos homens? Se Deus, o Senhor Jesus, mandou pregar, eu vou pregar. Vocês podem mandar eu não pregar, pode falar 200 milhões de vezes para eu não pregar. Jesus mandou pregar, eu vou pregar. Percebe como eles estavam focados, meus irmãos? Focados na tarefa, focados na tarefa. No capítulo 5 ainda, a partir do verso 41, eles mais uma vez vão diante do sinédrio e confusão, interrogatório e chicotada. Era uma confusão. Agora como é que eles estavam? 41. 5:41, olha aí na sua Bíblia. Eles retiraram-se de diante do Senhor alegres. Por quê? Por terem sido dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo de casa em casa, não cessavam, não paravam de ensinar e de anunciar Jesus. O Cristo era o tempo todo, meus irmãos. E a consequência qual era? Olha o 6, verso 1. 6:1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, quanto mais eles pregavam, mais crescia o número de discípulos. A igreja cresceu, a igreja se expandiu, a igreja se multiplicou, a igreja cumpriu sua tarefa. Uma igreja cheia de tantos desafios, mas ela conseguiu cumprir a sua tarefa, porque ela estava focada na anunciação, na evangelização, no testemunho do Senhor Jesus. Deixa eu ler mais uns textos aqui com você. Vamos para frente. Eu quero passear com você no livro de Atos. No capítulo 6, ainda verso 7, diz que a palavra de Deus era divulgada e a igreja crescia. A palavra de Deus era divulgada, de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava. Olha bem, por que o número se multiplicava? Porque a palavra era pregada, tá? O seguinte aqui, me perdi aqui na minha anotação. Sim, chegamos agora ao capítulo 7. O capítulo 7 inteiro, o que é? É o testemunho de Estevão. Na verdade, começa no 6:8, 6 verso 8, e vai o capítulo 7 inteiro. O testemunho de Estevão. Estevão foi apedrejado. Estevão foi assassinado. Estevão estava sendo duramente perseguido. Agora, qual foi a postura dele naquele momento? Ele falou politicamente correto? Ele calou os seus lábios? Ele ficou quietinho na retranca, na defensiva? Não, irmãos, ele foi para cima. Ele foi para a batalha. Ele abriu a boca, ele pregou, ele testemunhou de Jesus. E apesar do trágico acontecimento da morte de Estevão, muitas pessoas se converteram na sua morte. Pelo testemunho da sua morte, muita gente se converteu. Inclusive aquilo ficou marcado na mente de um jovem chamado Saulo. E esse Saulo, depois que estava ali, veio a se tornar o Paulo, o grande pregador do Evangelho. Agora, por conta da morte de Estevão, da perseguição que se estabeleceu, olha capítulo 8, verso 4. Fecha a Bíblia não, irmãos. Abra a Bíblia aí, capítulo 8, verso 4. No entanto, eles iam por toda parte, fazendo o quê? Anunciando a palavra de Deus. O foco deles ali era só esse, anunciar a palavra de Deus. E aí ele começa a falar de Filipe, que do verso 5 até o verso 40 do capítulo 8, Filipe vai a Samaria e começa a pregar. E o que é que Filipe faz? Verso 5, descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a fazer o quê? Pregar a Cristo. Olha, meus irmãos, eles eram tremendamente desafiados pelo foco do testemunho, da pregação, da evangelização. Eles não perdiam tempo não. Aí vem um versículo, capítulo 9, vamos passeando aqui em Atos, capítulo 9, a conversão de Saulo. A conversão de Saulo. Quando Saulo se converteu, verso 20, Saulo acabou de se converter, verso 20, e logo passou a pregar a Jesus na sinagoga, dizendo que ele é o Cristo. Saulo mal se converteu, já está pregando sobre o Evangelho, testemunhando de Jesus na sinagoga. Aí depois vem ainda, ele vai aos judeus, no versículo 28, novamente, pregando com, olha aí, Atos 9, 28, Saulo,
recém-convertido, pregando corajosamente o evangelho, com coragem, o evangelho do Senhor Jesus. Aí depois, no capítulo 10, vem a experiência de Pedro na casa de Cornélio. Isso aqui é um outro negócio fantástico. Na casa de Cornélio, toda aquela visão, o anjo manda Pedro ir lá. O que é que Pedro prega na casa de Cornélio? Pedro prega o evangelho. Simples assim, ele prega o evangelho. Depois, lá no capítulo 13, Paulo e Barnabé, no capítulo 13, verso 6, vão a Salamina fazer o quê? Pregar o evangelho. Aí eles encontram um procônsul Sérgio Paulo, um homem extraordinário, e fazem o quê? Prega o evangelho. Aí depois chegam a Antioquia da Psídia, no capítulo 13, verso 14 a 44, fazem o quê? Prega o evangelho. E depois, em Icônio 14:1, prega o evangelho. Aí depois Paulo foge de Icônio, ele e Barnabé vão para Listra e Derbe, capítulo 14, verso 7. Olha aí, 14:7. Quando ele chega em Listra e Derbe, o que é que eles fazem? Pregam o evangelho. E aí eles vão para Perge, 14:24. O que é que eles fazem em Perge? Pregam o evangelho. Aí depois Paulo e Silas vão para Filipos, capítulo 16. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Expulsa o demônio da moça, vão à oração e pregam. Aí são presos. Quando eles são presos, lá na cadeia, eles oravam e cantavam. O carcereiro quer se matar, o que é que eles fazem? Prega o evangelho, testemunha. Aí no capítulo 17, Paulo tinha uma estratégia de anunciar na sinagoga, como porta de entrada da cidade. Aí no capítulo 17, versículos 2 e 3, versículo 17... No capítulo 18, verso 4, no capítulo 18, verso 18, no capítulo 19, verso 8, Paulo vai sempre à sinagoga fazer o quê? O que é que Paulo vai fazer da sinagoga? Ele vai pregar o evangelho, ele vai anunciar Jesus, ele vai dar testemunho de Jesus. Aí depois Paulo está em Atenas, a capital intelectual do mundo, cercado de deuses naquela praça. Em Atos 17, o que é que Paulo faz? Testemunha de Jesus. Prega o evangelho. Paulo e Silas e Timóteo ainda testemunhavam aos judeus em Corinto. Atos 18, verso 5. Depois, em Atos 19, Paulo vai a Éfeso. E o que é que ele faz em Éfeso? Testemunha, prega o evangelho. E assim por diante, irmão, não dá para falar tudo aqui. Eu ainda poderia falar de Félix, Agripa, Festo na ilha de Malta, os marinheiros no barco no capítulo 27, o Públio lá na ilha onde ele chega, e depois quando ele é preso em Roma e fica na casa, tudo isso, o que é que ele fazia? Pregava o evangelho. Eu preciso terminar o vídeo, já está ficando muito longo, mas preste atenção aqui. Por que aquela igreja que tinha tão pouco fez tanto? Porque eles estavam focados em testemunhar de Jesus, em fazer discípulos de Jesus, em pregar o evangelho. Eles não estavam preocupados e distraídos com outras coisas, eles tinham foco. Nós hoje que temos tanto, por que fazemos tão pouco? Porque a gente anda distraído com tantas coisas. Nós precisamos aprender com eles, com a igreja primitiva, precisamos aprender a focar naquilo que é o principal, naquilo que é a ordem de Jesus. Focar no testemunho da cruz, focar na pregação do evangelho. E as pessoas vão ouvir, e as pessoas vão crer, e as pessoas vão se converter por meio do nosso testemunho, da nossa pregação. Então, preste atenção, não perca tempo com outras coisas. Pregue o evangelho. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.